Seja muito bem-vindo ao Não é da Sua Conta, mas todo mundo quer saber. E hoje o episódio começa com uma pergunta que talvez muita gente evite responder. Você está preparado para conversar sobre dinheiro, patrimônio, casamento, separação e morte? Antes que a vida te obrigue, esse episódio a gente vai falar sobre temas que quase ninguém coloca na mesa no momento certo, mas que podem definir o futuro da família inteira. Vamos falar por que tantos casais se preparam para a festa de casamento, mas não se preparam financeiramente para a vida a dois. Vamos abordar o porquê conversa sobre divisão de patrimônio, organização financeira e proteção familiar quase sempre só aparece no divórcio, quando os ânimos já estão inflamados, onde poderia ser tratado no momento do amor, né? Vamos falar também sobre o porquê o planejamento sucessório deixou de ser um assunto apenas de grandes fortunas e passou a ser uma necessidade também para as famílias de classe média. E vamos abordar também como é que a falta de organização pode fazer bens se perderem, se deteriorarem, e inventários que duram 30, 40, 50 anos e até atravessam gerações, né? Quem nunca viu isso? Aquele prédio que está ali, aquele imóvel que está parado e a gente não consegue entender. E olha, esse podcast não é sobre o que aparece, é o que normalmente não se conta, já te falei isso. E hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast uma advogada especialista em direito de família e sucessões pela Unifor, pós-graduanda em direito societário, professora da pós-graduação da Unicristo, né? Membro do IBDFAM e das comissões de família e sucessões da OAB Ceará, atualmente responsável pelo núcleo de família e sucessões do escritório R. Amaral Advogados, com atuação estratégica em estratégias de sucessões e patrimoniais. Doutora Carla Rodrigues, seja muito bem-vinda ao Não é da Sua Conta, mas todo mundo quer saber. Muito obrigada. É um prazer estar aqui falando de temas tão atuais e necessários. Verdade. Então, doutora Carla, antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse quem é a doutora Carla sem esses títulos todos, né? Então, vamos lá para a gente entender aqui, as pessoas entenderem quem é que vai falar aqui do outro lado antes da doutora Carla ser a advogada. Perfeito. Eu acho que falar sobre a gente é um ponto mais difícil de toda a conversa, porque a gente está ali em eterna mudança e o que a gente é hoje não é amanhã e está sempre se adaptando, né? Mas eu sou uma mulher de 35 anos que iniciou a vida jurídica e acadêmica e caiu de paraquedas na área de família e sucessões. A princípio eu queria ser concursada, queria ser magistrada, e a vida tomou um rumo diferente e eu me encontrei 101% nessa área. Então hoje eu trabalho realmente por amor, com amor, e sinto que os meus clientes conseguem ver isso. Então não tem nada que pague. Fora isso, eu sou casada, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. Então, toda mulher é um conjunto de fatores. A gente nunca consegue dizer que é só mãe, ou só esposa, ou é só filha. Não dá, né? Ou só profissional. Ainda não sou mãe, mas espero que um dia. É isso, doutora Carla, toda profissão ela passa por eu acredito muito que no início de carreira, você está estudando direito ali, você não sabe bem onde posicionar e a vida vai te levando para aquilo ali. Coloca alguns pontos e aí de uma hora depois você vira a chave, né? Exato. Mas vamos entrar na nossa pauta de hoje, tá? Que é começando uma vida. Sim. Por que hoje tantos relacionamentos, tantos casais param para se programar de festas, param para se programar para falar sobre viagens e jamais param, é um caso meu, tá? Eu fui casada, eu casei com 19 anos de idade e eu me lembro que quando eu cheguei, fui para o casamento civil, quando eu cheguei lá, o juiz me perguntou qual era o tipo de separação. O regime de bens. O regime de bens, eu nunca tinha escutado isso na minha vida e não tinha discutido isso com o meu futuro marido. Ele chegou lá, falou, eu não entendi nada. E olha que coisa interessante, o meu padrinho de casamento, que é o meu tio, ele me puxou, meu ex-marido era 15 anos mais velho do que eu,
me puxou e disse assim, minha filha, você vai casar com separação total de bens, você com 19, e naquela tempo, realmente, de fato, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum amigo, nunca tinha conversado sobre aquilo ali. Então, hoje, por a experiência que você tem, como é que por que os casais hoje falam tanto disso, de viver bem, de festas, de como organizar festas, e jamais falam um pouco sobre o dinheiro antes do casamento? Perfeito. É uma ótima pergunta, porque a maioria dos casais, de fato, se programa para viajar, para fazer uma festa de casamento. Se vai fazer um curso, se programa para fazer um curso. Se vai começar a investir, se programa para investir. Então, tem vários planejamentos para tudo na vida. Até para uma simples viagem de 2 dias. Tem que ter um planejamento. Mas para um passo tão importante, a maioria dos casais não consegue conversar. Seja porque não quer ter conversas difíceis e aí deixa essa conversa difícil para um momento difícil. Seja porque prefere ir levando de uma forma que a pessoa que tem ali mais poder na relação consegue contornar e levar o regime de bens, o casamento, para um regime de bens que melhor lhe aproveite. É verdade. Hoje em dia a gente tem legalmente um regime de bens, que é o da comunhão parcial, que é basicamente o que é meu antes do casamento é meu e o que a gente constituir junto é nosso. Sendo simples, é basicamente isso. Isso. Que ainda hoje é o mais utilizado? Ainda hoje é o mais utilizado. Normalmente, quando é o regime legal, costuma-se adotar o regime pronto. Principalmente porque a maioria das pessoas não sabe nem do que se trata. O pronto é esse? O pronto é esse. Tá. Isso. Então, no seu caso, se na época ele pediu para que fosse o regime da separação total de bens, o que foi que ele fez? Ele fez um pacto antinupcial e escolheu um regime específico. Então, ele já sabia, ele conhecia os regimes de bens, provavelmente ali ancorado por advogados, entrou já com esse regime escolhido para beneficiar ele. O que não está errado. Qual é o erro? É não ter a conversa. Exatamente. Esse é o erro. Porque quando a gente chega no litígio, as partes estão inflamadas, seja porque a relação não deu certo, e aí tem vários fatores, a convivência não funcionou, houve algum desvio ali na relação, ou se apaixonou por outra pessoa, ou os familiares interferiram, são inúmeros casos. A questão é que conversar nesses momentos dificulta o diálogo. Então, toda mediação, ou até mesmo processo, quando inicia com todos esses fatores, as partes não conseguem chegar ali no consenso fácil. E desgastam uma relação que já está desgastada. Sendo que essas perguntas eram para ser feitas no início da relação. Assim como se você quer ter filho ou não. Se você não quer ter filho, e para mim é algo inegociável, então não vai dar certo. O regime de bens também. Assim como o que a pessoa vai querer fazer durante a vida. Eu fui casei em 2022, eu já estava com meu marido desde 2016. A gente teve todas as conversas difíceis antes do casamento. Então, como é que você visualiza a questão financeira? Na época, ele visualizava, não, eu quero guardar o máximo que eu puder e depois, ali, de uma certa idade, aí ficar tranquila. Eu disse, não, eu não quero isso. Eu gosto de viver bem, acho que a gente tem que investir, porque tem que pensar no futuro, mas fazer uma mesclagem. Então, a gente conseguiu conversar e teve as brigas no momento que o amor estava ali o maior possível. Entendi. E, doutora Carla, hoje muitas pessoas, casais, estão começando, porque existe aquele tabu, né? Que as pessoas acham que falar sobre isso é falta de amor. Mas hoje, com essa cultura que a gente está fazendo de pessoas, antigamente o homem era mais bem sucedido do que a mulher, hoje está se estabilizando mais ou menos. E hoje, pela experiência que você tem lá no escritório, já é uma coisa mais utilizada? É um pouco. Mas não quanto deveria. Mas não quanto deveria. Porque evita problemas. Casos simples que seriam solucionados, o dinheiro que é gasto em um processo de divórcio, ou até mesmo em uma mediação. Eu já fiz mediação que durou 1 ano. Meu Deus.
Pensa, um ano tentando resolver questões que poderiam ter sido resolvidas antes. Até mesmo no pacto antinupcial, colocado ali como é que o casal desenhar junto. Não precisa ser... As pessoas pensam que conversar sobre isso é querer passar a perna. Mas não é. Não se distancie muito. Na verdade, é se alinhar da melhor forma possível para quando ou se a relação chegar a um fim, existe paz entre as pessoas, principalmente quando existirem filhos, que aí as questões ficam mais complexas, quando existem crianças, né? Ou até mesmo filhos adolescentes. Então, o ideal realmente é resolver antes. O gasto, eu lhe garanto que vai ser infinitamente menor. É verdade, eu acredito muito, eu que trabalho com finanças, né? Eu acredito muito que como você fez muito bem feito, você pontuou aqui que conversou tudo isso ao longo do tempo de namoro. É muito importante que a gente tenha essa liberdade. Eu estou falando aqui para você que está assistindo. Se você não tem a liberdade de conversar com seu cônjuge sobre isso, será que você está amadurecido o tempo realmente de fato para poder assumir uma relação? Então, tudo que você conversa, eu falo muito, você que sabe que você tem intimidade com a pessoa que você está tendo, quando você sabe conversar sobre dinheiro, você sabe conversar sobre o que é que vai gastar, o que é que vocês vão construir. E relacionamento, ele está muito baseado em admiração, né? Exato. Então, quando você vem, os seus dois estão focados no mesmo sentido, com aquele objetivo ali de construir junto, existe uma grande probabilidade do relacionamento ser mais duradouro, né? Então, cabe aí também você ter a plena consciência de, cara, que momento a gente vai conversar sobre isso. E é muito interessante. Então, existem formas elegantes de se falar. Encontre o melhor momento, a melhor hora para se falar sobre isso, não é? Exatamente. E se alguma das partes tiver alguma dúvida, que procure um advogado para tirar um advogado que seja ou cada um representado pelo seu, que na minha visão é o melhor dos mundos, porque não vai ter ninguém enviesado, ou realmente um advogado que não seja da família e nem seja um advogado da empresa, porque muitos empresários fazem isso. Não, aqui é o advogado que cuida de tudo. E o advogado que cuida de tudo, ele não consegue se manter alheio a certas questões. Exato. E o direito de família, ele é muito sensível. Então, o advogado, ele pensa que ele consegue atuar em direito de família. Mas quando a gente está na prática, a gente vê claramente que não. Ah, essa peça aqui, ela foi escrita por um familiar. Essa petição aqui, ela foi escrita por um advogado que cuida das questões empresariais. O cliente, por confiar, pediu que ele atuasse e ele assumiu sem ter a expertise da área. Então, a gente sente e o cliente acaba sentindo também, porque a condução é diferente. É bastante diferente, porque cada qual no seu quadrado. Esse ditado, cada qual no seu quadrado. Mas a gente do lado de cá, viu, doutor, acha que o advogado, ele é um super, ultra, mega power, que sabe de todas as teses, sabe de tudo, mas na verdade, especificamente, é bom que você procure um advogado que saiba desse assunto em si, né? Exato. Até pra conduzir, você deve saber conduzir com o trato melhor, né? Com certeza, o trato melhor com a outra parte, o trato melhor com o próprio cliente, de saber dizer até onde ele pode ir, até onde ele está extrapolando os limites. Então, necessita ser um especialista. A minha irmã, ela é cirurgiã vascular. Ela atende as demandas dela. E no setor médico, isso é muito comum. Quando a gente está com algum problema no coração, a gente vai no cardiologista. Está com algum problema de varizes, vai no angiologista, que é a cirurgia vascular. Tá com problema de pele, vai no dermatologista. Mas quando chega no âmbito jurídico, as pessoas acham que não, o advogado, ele tem que saber de tudo. É verdade. Então, é muito complicado quando as pessoas têm essa idealização de que o advogado, ele consegue atuar, porque ele vai conseguir. Se ele tiver um bom domínio, ele consegue atuar. Mas não necessariamente atuar da forma como deveria. Então, não adianta, por exemplo, eu chegar em um advogado criminalista e pedir para que ele faça um pacto antinupcial. Ele vai fazer de acordo com o que as partes estão querendo. Mas será que aquilo ali vai ter viabilidade? Será que vai ter uma garantia ou não? Porque ele está fazendo com
com base em algo abstrato, mas a gente, quando vai formular um pacto, a gente pensa no que é que um precisa, o que é inegociável para um, o que é inegociável para o outro, e se eles estão cientes de tudo aquilo que vai acontecer, como é o organograma familiar de uma família e da outra, e a gente vai ali construindo um regime novo. Que interessante. Então é muito bom, porque na verdade o escritório, vocês, na área mesmo específica, já faz aquilo ali todo dia. Isso. Então já tem mais ou menos uma prática daquilo ali, diferente de buscar um advogado ou perguntar para alguém. Eu tenho um hábito de dizer o seguinte: se você quer abrir uma empresa vamos, sei lá, eu quero abrir uma padaria. Você vai perguntar para uma pessoa que tem especialidade numa padaria para saber se ter uma padaria é bom. Mas não, ela vai perguntar para outra pessoa que não tem nada a ver. E a mesma coisa aí. Se eu quero trabalhar em cima desse tema em si, vamos procurar um advogado. E mais uma vez, repetindo, é muito mais barato o pré do que o pós. Exatamente, né? Exatamente. É mais barato e dá menos dor de cabeça. Porque eu falo muito com... Eu coordeno hoje o núcleo de família e sucessões do escritório. Então, eu converso com as advogadas, com o estagiário e coloco, olha, a gente lidar com questões familiares vai muito além ali do jurídico. Então, tem que ter a especialidade, mas a gente tem que saber lidar e ouvir para entender onde é que está a dor do nosso cliente. Porque, às vezes, o cliente chega, eu quero... finalizar com tudo. Eu não quero dar R$1 para essa pessoa, eu quero ficar com a guarda unilateral, eu quero ficar 100% com a convivência. E aí a gente vai escutando e entende que não é nada disso. Que, na verdade, a pessoa ela tá aberta ali a dar o que for preciso em relação à pensão alimentícia, que divide os bens, mas ela só quer um pouco mais de convivência com o filho. Mas diante das barreiras que foram criadas, e criadas até mesmo por outros advogados, acaba havendo ali uma resistência. A gente tem que ultrapassar essas barreiras. Então, a gente tem que chegar nessa parte emocional para entender o que é que realmente o cliente quer e o que é possível. E aí a gente está falando um pouco do casamento, que é o pré-casamento, né? Então, esse cuidado. E aí, durante o casamento em si, o casal, ele começa a construir, ele começa a ter patrimônios, e a família também tem patrimônio. Então, vamos começar a entrar num tema sobre planejamento sucessório, tá? Por que existe ainda um tabu colocar isso na mesa, alguém levantar a pauta, quem é que vai puxar esse assunto dentro de casa, né? Porque também tem isso, o fulano acaba sendo interesseiro. Mas existe um tabu falar sobre planejamento sucessório ainda em vida? Como é que isso aí é hoje em dia, doutora? Perfeito. Existe um tabu, a morte é um tabu. Surgiu o assunto morte, as pessoas já ficam tensas, elas não querem entrar ali porque é como se elas estivessem desejando a morte, ou esperando a morte, ou pensando apenas nos bens da pessoa. Porém, essa visão teve um início de mudança após a Covid. Porque com a Covid e com aquelas mortes que ocorreram ali de forma inesperada, as pessoas se encontraram em uma situação crítica de não saber o que fazer, não saber os bens que existiam, as contas que existiam, sem acesso a nada, sem nenhuma informação. Então, isso prejudicou empresas, isso prejudicou famílias mesmo. Isso deu um alerta. Com isso, os testamentos, eles tiveram um boom. Começaram a se fazer mais testamentos. Mas ainda assim, não se fala da forma como é para se falar. Outro ponto, começaram a falar muito sobre a questão da holding. Eu acho que todo mundo escuta. Doutora, eu quero fazer uma holding. Por favor, eu quero organizar minha vida, vamos fazer uma holding. Nem sempre a holding é necessária. Então, a gente parte aí para os instrumentos de planejamento sucessório. A gente tem diversos instrumentos. O testamento, a doação, a gente tem a holding. Mas cada família e cada composição de patrimônio e composição familiar vai ter ali uma roupagem diferente. Então, eu não consigo simplesmente... Quanto é para fazer a holding? Eu não sei te dizer. Quanto é para fazer uma doação? Eu não sei. Por quê? Porque eu vou ter que te ouvir. Eu vou ter que ouvir qual é a sua situação, qual é a situação dos seus familiares, o que você espera, quantas empresas você tem.
Então, tudo vai depender ali. Eu digo que a gente faz um trabalho artesanal. Eu sempre digo dizendo, bem olha, personalizado, é né? bem personalizado. Isso, porque o genérico, lá na frente, ele vai dar problema. Então, eu escrevi recente um artigo que fala sobre a questão da doação, né? A doação, ela, para mim, é um instrumento maravilhoso. Mesmo após as questões de reforma tributária, ela pode ser muito bem utilizada. Mas ela não pode ser utilizada, eu vou fazer essa doação aqui, e daqui a 10 anos eu vou fazer outra doação, sem a gente interligar os patrimônios e as famílias. Chega cliente também dizendo assim, olha, eu quero resolver a situação patrimonial do meu pai, porque ele tem filhos de outro casamento, e eu quero que fique tudo para a nossa família, e não para o filho. Mas não é assim, porque a gente tem questões legais que precisam ser respeitadas. E a gente tem formas de suavizar sem entrar numa ilegalidade que vai ser desconstruída depois no judiciário. Então, é necessário que a gente fale sobre a morte. A morte, ela é inevitável. Eu sei que eu vou morrer, você sabe que vai morrer. Todo mundo vai morrer. Quando? É um detalhe. Mas a gente pode se preparar para ela. Eu posso deixar os meus filhos em uma situação ali confortável, sem que eles fiquem se degladiando. Eu posso fazer com que o meu cônjuge converse com os meus pais e eu consiga entender qual é a necessidade de cada um e eu decido se em caso de morte eu vou deixar uma casa para os meus pais porque é onde eles vivem. E aí eu vou deixar algo para o meu cônjuge. E tudo isso vai depender, sabe do quê? Do regime de bens que se tem. Porque tem completo impacto no planejamento sucessório, no divórcio e no inventário. Agora, o divórcio ele sai mais caro, o inventário ele sai mais caro. Não tem a garantia ali de que as partes vão conseguir entrar em um acordo, porque entrando em acordo de fato sai mais barato. Mas a gente não tem como assegurar isso, porque o que é hoje não é amanhã. Então, a grande questão é planejar é preciso em todas as áreas da vida, nas áreas amorosas, em relação ao patrimônio, seja para hoje, seja para o futuro, em relação à sucessão, seja uma sucessão empresarial, quem é que vai ser o meu sucessor na empresa, quem é que vai dar continuidade ao negócio, quem é que vai ficar com os bens, tudo isso precisa ser conversado. E aqui não só em relação a grandes empresas. As grandes empresas já fazem isso há muito tempo. Então, é comum para os empresários aqui do Ceará terem esse planejamento. Inclusive, muitos fazem até por doação. Entendi. Só que o pequeno empresário, é aí que me preocupa. O pequeno empresário, o médio empresário, ele não quer pensar, ele vai levando. Então, a gente entra também aí na parte da questão das empresas familiares, em que se o fundador ele não conseguir entender certas demandas que existem jurídicas, ele não vai conseguir se preparar em caso de morte. O que eu vejo é assim, um pequeno empresário, um grande empresário tem ali a sua empresa como um bebê, né? É o seu filho preferido. Mas ele não consegue pensar no momento em que ele não vai estar ali. E aí muitas empresas acabam antes mesmo do tempo normal. A maior parte das empresas aqui no Ceará são empresas familiares. E a maioria, mais de 70%, ela termina antes da primeira sucessão. O que chega ao absurdo, né? E é apenas isso. É o conversar, é o entender, é ter uma assessoria ali para colocar, né, questões que são importantes, ainda que não seja decidido no momento. Às vezes, o sócio fundador, ele demora, vai maturando as ideias, vai tentando compreender, analisando o perfil de cada filho, analisando ali, vou casar, e agora? Vou casar em quê? No regime da comunhão parcial, da separação total? O que é melhor para o negócio? Sentar e conversar com a esposa. E isso quando a família vai se ampliando e vão sendo constituídas diversas famílias, tá aqui, casei, tive 3 filhos, aí divorciei, casei de novo, tive mais 2 filhos, divorciei de novo e tô casando. E os filhos casam e têm netos, e aí vai só crescendo, né? Só crescendo, exatamente. Doutora, eu tenho 2 perguntas para você. Tá. Primeira é uma coisa que é muito corriqueira, um testamento, depois de feito, ele pode ser questionado
perante algo, depois que eu falecer, ele pode ser questionado e isso também demanda tempo na justiça? Com certeza, se ele não for bem feito, ele pode ser questionado sim. Por isso que eu te digo que não é uma fórmula de bolo. A gente precisa fazer esse trabalho artesanal. Porque um testamento, aí eu volto a dizer, qualquer um faz. Mas um testamento, considerando as peculiaridades daquela família, não. Porque eu preciso, primeiro, considerar no testamento qual é o meu regime de bens. Quantos bens eu tenho. Eu tenho uma parte que é do patrimônio que eu posso dispor da forma como eu desejar, mas a gente tem que respeitar ali o que a gente chama de legítima para os herdeiros necessários, que hoje, cônjuge, descendentes e ascendentes. Então, a gente tem que respeitar a parte dessas pessoas que vai alterar em relação ao cônjuge, que vai depender do regime de bens. Mas a gente vai ter que respeitar essa parte dos herdeiros ali. Ressaltando, a gente tem aí uma proposta para o novo para o novo Código Civil, em que há um planejamento de mudança para tirar o cônjuge como herdeiro necessário. Ou seja, se eu não fizer uma previsão no meu testamento e esse código for aprovado, o cônjuge não vai ser mais herdeiro. Então, o patrimônio vai para os descendentes e ascendentes. Jura? Juro. Por que levantaram essa pauta? Pois é, foi uma pauta aí um pouco complicada, mas se eu adentrar nela, a gente vai acabar precisando de um outro podcast. Que interessante, né? É. Isso ainda não foi julgado ainda. Não, ainda está tramitando no Senado. É um projeto de lei, mas ele está avançado e tudo indica que sim, ele vai passar, apesar das críticas. Então, a gente tem alguns doutrinadores que falam em algo que a gente chama de supercônjuge e mini-cônjuge, porque a gente está numa seara hoje em que o cônjuge ele tem um olhar atento da lei. Então, ele é meieiro, se ele não é meieiro, ele é herdeiro, e no próximo código, o cônjuge vai ali tá um pouco de escanteio. Entendi, que interessante, viu? Meu Deus do céu, tá vendo isso? Agora vamos lá, doutora. Mais uma pergunta aqui, a minha segunda pergunta. Em que momento é que uma família que não é considerada esse empresário que você estava falando, que ele está lá, abriu o negócio, tem como beber, mas em que momento é aquela virada de chave? Opa, deixa eu começar a ver como é que tá, em que momento eu posso falar sobre isso, sobre sucessão, sobre falar sobre testamento? Que momento é assim? Eu acho que a todo momento. Até quem não é casado tem que falar de testamento. Ele precisa ter patrimônios, ele precisa ter... Como é assim na prática? Pronto, na prática se eu tiver bens, eu faço um testamento. Se eu não tiver bens, eu posso fazer um codicílgo, que é como se fosse um testamento, que é um testamento pequenininho. Nesse testamento pequenininho, eu vou dizer o que é que eu quero que seja feito comigo. Então, se eu morrer, eu prefiro ser enterrada. Ou se eu morrer, eu prefiro ser cremada. Vai estar ali, tudo especificado. Eu quero deixar as minhas roupas pessoais para pessoas X. Pode até não ter um grande valor econômico, mas você está ali destinando. Então, o testamento também serve para isso. Serve para dizer com quem eu vou querer deixar as minhas senhas do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, que é o que a gente fala hoje de bens digitais. Algumas pessoas, como é o seu caso, monetiza com as suas redes. Então, isso entraria ali no testamento, porque tem um valor econômico. Mas algumas pessoas têm apenas ali um Instagram, um perfil que gosta de utilizar. Há uma polêmica ali no judiciário sobre se os herdeiros eles teriam direito ou não a acessar essas redes. Hoje, no Instagram, por exemplo, você consegue dizer ali se você quer que outra pessoa tenha acesso, em caso de morte, quem seria. Entendi. Mas isso nem sempre é levado em conta pelo judiciário. Então, o ideal é que a gente coloque ali, de fato, em um documento jurídico, quem é que vai ter acesso e se você quer que tenha acesso. Porque hoje a gente tem o nosso celular com mensagens que são mensagens pessoais, que não necessariamente a gente quer que outras pessoas vejam, ainda que sejam os nossos familiares. Então, a gente tem que pensar nisso. O mundo está muito virtual. E esses nossos direitos, quem tem que escolher somos nós. Porque são muito personalíssimos. São direitos que dizem ali respeito à pessoa de uma forma íntima. E não necessariamente eu vou querer que alguém tenha acesso, inclusive a fotos.
É bem complexo E o tema. doutora, tem algum caso que te chamou a atenção? Sobre Alguma coisa do escritório, assim, que você acha que olha, deveria passar aqui para as pessoas que estão assistindo? Olha, alguns casos me chamam a atenção. Eu vou falar eles de um caso de relance, porque ele me toca intimamente, porque eu já estou acho que com esse cliente há quase 2 anos. Então é muito tempo, é um processo ali que para o direito não é muito tempo, mas quando a gente vai sentindo ali a dor das pessoas, ele acaba se tornando um processo longo. É um processo em que não se discute nada além de guarda em convivência, e que os pais não conseguem se acertar. Então, é algo que poderia ter assim, ser utilizado uma comunicação básica, mas que não foi utilizada uma comunicação básica desde o princípio. As conversas difíceis não foram tomadas. Então, hoje o processo ele trata só apenas sobre guarda e convivência. Mas a questão verdadeira desse processo não é sobre guarda e convivência. E a gente vai sentindo ali no decorrer das conversas. A gente consegue sentir o que tem mais as dores do casamento, que eram questões financeiras e poderiam ter sido resolvidas antes. Depois não foi resolvida da forma como a pessoa esperava e acabou ali tendo um alongamento na questão da guarda e convivência. Interessante, né? E quem sofre não são, quer dizer, os pais, todo mundo sofre. E quando não tem um puxando o lado, outro puxando o outro, e não foi bem resolvido, e não está claro, e não tem ninguém que desça do salto, né? E diz assim, não, deixa eu resolver, porque aquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas quando fica nesse mas eu vou te falar assim, que às vezes quando um quer brigar, briga. É verdade. Porque com os nossos clientes, a gente sempre coloca muito em tela que a nossa preocupação principal em divórcios litigiosos ou demandas judiciais que envolvem guarda, alimentos, que demandam ali um litígio, a gente sempre coloca que o nosso ponto principal vai ser a criança. Então, se aquilo não for bom para a criança, a gente senta, conversa e diz, olha, é isso aqui que você vai fazer de negativo para o seu filho ou para a sua filha. Será que vale a pena? Vamos só pesar aqui? E a gente coloca ali de maneira real até onde o nosso cliente pode ir. Mas nem todo advogado faz isso. Entendi. Então, tem advogados que insuflam. E aí, aquilo que era algo pequeno fica algo simplesmente gigantesco. Eu acredito demais. E que pena, né? É uma pena. Que pena. Então, a gente está falando aqui para as pessoas. Eu queria que você desse um conselho para quem está escutando essa conversa. Como é que você... Em que momento você aconselha ter realmente essa conversa difícil? Fala um pouquinho do seu, para a gente já ir finalizando, de como foi essa sua experiência de falar e dar um conselho para as pessoas que estão aqui assistindo. Pronto. O momento de falar sobre o casamento, em que você decidiu, fiz o pedido de casamento, alinhei, porque as pessoas conversam hoje, não tem mais casamento imposto aqui no Brasil. Então, quando a pessoa vai casar, ela conversa, olha, eu te amo demais. Aí a outra pessoa diz, eu também te amo demais, vamos casar? Aí tem um pedido de casamento. Pronto, tá aí. No mínimo, assim, o mais tardar é esse momento, no momento do pedido de casamento. O ideal é que se converse durante o namoro, assim como eu fiz. E como algumas pessoas fazem. Porque você vai vendo se as expectativas se alinham, se não se alinham. Se a visão da pessoa ali entra em algum atrito com a visão de vida. É aquela questão de princípios. Não se deixar levar pela emoção. Porque quando a gente começa a namorar, aí vem aquela emoção. E o amor da minha vida aqui, o amor da minha vida lá. Mas a gente não pode se deixar levar. Então, a gente tem que sentar e conversar. Tá, como é? A gente vai casar? Tem planejamento de casar? Quero casar. Tá, quer ter filhos? Quero. Como é que você imagina a vida financeira? Onde é que nós vamos morar? Vamos morar numa casa nossa ou na casa do sogro e da sogra? Como é que vai ser? Então, tudo isso dá pra ser destrinchado ao longo do namoro. E se tiver alguma dúvida, faz uma consulta com o advogado.
Eu sempre aconselho, uma consulta sai muito mais barato do que um casamento. Deveria ser obrigação, Eu né? acho. Hoje não tem os cursos de casamento? Isso. No curso de casamento deveria ter a parte do advogado. Isso, eu acho que é muito importante, para que a pessoa chegue lá no cartório e seja perguntado qual é o regime de bens. Eu não sei qual é o não sei nem o que é regime de bens. A minha irmã foi casar, ela me perguntou, o que é esse negócio de regime de bens? Ela tem conhecimento ela é médica, pois ela é cirurgiã, em tese, a gente pensa, não, ela sabe, mas o que é? Me explica. Vou te explicar de uma forma bem fácil como é cada regime, e aí você senta e conversa com seu marido, hoje marido, que também é médico, e decidem juntos qual vai ser ali a decisão de vocês. Então, é preciso conversar, porque as pessoas não sabem o que é o regime de bens e, principalmente, o impacto que eles têm no futuro. Entendi. Porque se der tudo certo, ótimo. Mas se não der, aí o problema é grande. É verdade. Doutora Carla, eu estou muito feliz aqui, viu como passa rápido? Já verdade. Estamos 40 minutos aí conversando. Eu queria te agradecer. Me fala para as pessoas que estão aqui, fala naquela câmera ali, como é que as pessoas podem te achar, como é que podem achar o escritório, em que momento procurar vocês. Perfeito. Nós estamos abertos, eu faço parte do Raul Amaral Advogados, que hoje está se tornando R. Amaral Advogados. A gente segue um legado do Dr. Raul Amaral, que já tem mais de 20 anos de escritório de advocacia. Atendendo todas as áreas, a gente consegue se complementar para poder atingir ali onde está a dor de vocês. E o ideal, como eu disse para a Dulce, vamos resolver o problema antes dele acontecer. A gente consegue prevenir com uma consulta. O próprio casal pode ir junto para tentar entender o que é cada regime, como é que ele vai trazer implicações para mim, para a minha família, o que é que eu faço ali com os meus bens, qual é o momento de fazer um testamento. Eu posso mudar o testamento? Você pode mudar, não só pode, como deve, porque ao longo da vida tudo vai mudando. Então, a preparação, ela é tudo, o planejamento é tudo na vida, seja financeiro, seja para o casamento, seja para qualquer área da vida. Se previnam. É isso. Muito, muito, muito bem. E esse foi mais um episódio do Não É da Sua Conta, mas todo mundo quer saber. Hoje, com a advogada Carla Rodrigues, do R. Amaral Advogados, a gente falou sobre aquilo que muita gente evita. Dinheiro no casamento, divisão de patrimônio, conversas difíceis, o planejamento sucessório. E organizar a vida antes que a dor obrigue, né? Tem assuntos que parecem desconfortáveis no começo, mas a gente pode evitar uma guerra no final. Com certeza. E a grande reflexão que eu tive foi essa. Existem conversas que parecem difíceis agora, mas ficam muito mais dolorosas quando são deixadas para depois. Falar sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre casamento e sucessão no tempo certo não vai afastar o amor não, tá? Pelo contrário, pode proteger a família e preservar tudo aquilo que foi construído. Obrigada por estar com a gente. E se você também quer que sua história e a história de sua empresa seja pautada aqui no nosso podcast, entra no @DulceTigre, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber a sua hora da virada. Temos novos episódios toda quarta-feira, a partir das 7 da manhã, para você se arrumar no dia a dia escutando a gente, e ativa o sininho para receber as informações. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, @DulceTigre no YouTube, e a gente também está no Spotify, tá? Deixa seu comentário aqui. Qual foi o principal insight que você teve assistindo esse episódio? E o melhor, qual é a lição que você leva para a sua vida? E principalmente, tá? Compartilha com outras pessoas que você sente que precisa desse conteúdo. Eu sou Dulce Tigre, você me encontra nas redes sociais, no @DulceTigre. E todos esses links vão estar disponíveis aqui na descrição daqui de baixo. Até semana que vem. Tchau, tchau. E aí, foi bom? Foi excelente.